reunião. E a partir de agora, você me ouve bem? Você me vê bem? Podemos começar? E a gente já pode escrever aqui no chat mesmo. A gente já começa para falar a respeito hoje de 3 ferramentas que eu julgo também muito interessante na hora de fazer. Vamos lá? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela. Então ontem nós vimos um pouquinho aqui de como criar agendas para assuntos diferentes, como organizar a agenda para criar para você ou para outras pessoas, como compartilhar, criar eventos, criar tarefas e automaticamente já mandar para a agenda. Criar também, aí usando o Google Tarefas, né? Então o Google Tarefas funciona em paralelo com a agenda e o Google Keep também funciona em paralelo com a agenda. E aí eu queria aproveitar para falar para você que eu vou te passar depois um cupom, tá, Simone? Eu vou te mandar por e-mail um cupom do meu curso online. Eu tenho um curso online de Google Keep, ensina como fazer e como usar o Google Keep. Eu vou mandar para você gratuitamente o cupom para que você possa fazer esse curso de graça, tá bom? Esse curso custa R$ 69,90, mas para você eu estou disponibilizando um cupom gratuito para que você possa fazer esse curso, tá certo? Então hoje, no dia 2, esse é o dia 2, e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o e-mail do Google, né? O Google Meet, que é a ferramenta de videoconferência da Google, e o Jamboard, que também é uma ferramenta que dá para acoplar junto ao Google Meet, ou também usar isoladamente, para você fazer um quadro branco, para poder escrever a respeito do Google, tá bom? Então, vamos em frente aqui. Hoje a proposta aqui para a gente fazer é falar um pouquinho sobre os tipos de painel de leitura, né? Uma criação de filtro, marcadores, como cancelar o envio de um e-mail, por exemplo, respostas pré-definidas para dar agilidade e produtividade no trabalho, criar aí com o Google Meet uma videochamada, depois a gente vai aprender a compartilhar a minha tela e também usar o Jamboard, né, como recurso aí para as reuniões virtuais. Tá certo? Então vamos lá. A gente tem ainda para ver até o último dia, a gente ainda vai falar de Google Drive, né, das aplicações do Google Drive, a parte de treinamento, que é o Google Sala de Aula, o YouTube, e as ferramentas genéricas do Google, que são importantes também para que a gente possa ter uma central de ferramentas com qualidade suficiente para atender às demandas de trabalho nos dias de hoje, tá certo? Então, vamos lá, vamos em frente aqui, eu vou abrir o meu e-mail. Vamos lá, tá vendo? Olha só que legal. Lembra que eu defini na agenda ontem? Eu defini na agenda que era para ter a nossa reunião aqui. Olha só, já me enviou aqui que hoje, né, das 19 às 22, a gente tinha a nossa reunião. É uma notificação que vem do Google Agenda. E isso aqui vem também para o meu celular, porque eu tenho a notificação que vem para mim lá pelo app. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é sobre como colocar o painel de leitura. O painel de leitura, para quem não sabe, o painel de leitura ele tem a opção de você conseguir já ler o e-mail sem precisar abrir o e-mail. Então, ele já aparece para você o conteúdo do e-mail ou do lado ou embaixo, simplesmente usando esse sistema de painel de leitura. E para colocar ele, você basta vir aqui. Aqui você ainda tem tipos de caixa de entrada, né? Então, nas caixas de entrada, você pode personalizar os importantes aparecerem primeiro, e aí você define quais são os importantes, os não lidos primeiro, e aí os com estrela primeiro, e aí você consegue colocar estrelas de cores diferentes, tudo para organizar o seu e-mail e dar prioridades diferentes para cada e-mail, para você não perder nada. A caixa prioritária também para você definir o que é prioridade e o que não é, e várias caixas de entrada também, se você, dependendo de como você trabalha na sua produtividade, você pode criar várias caixas de entrada para poder usar o sistema aqui e ter um desempenho melhor, uma produtividade melhor, tá certo? Então eu tenho aqui o painel de leitura, olha só. Então o painel de leitura eu tenho 3 tipos. Eu tenho o tipo sem divisão, que é esse que eu estou usando aqui no meu e-mail. Tenho à direita da caixa de entrada, então se eu clicar aqui, ele vai atualizar meu e-mail e vai começar a mostrar
no painel, olha só, ele vai começar a mostrar no painel a caixa de e-mail aqui do lado. Então, quando eu clicar no meu e-mail aqui, automaticamente do lado ele já me mostra o resultado desse e-mail, olha só. Quer dizer, então eu não preciso mais abrir meu e-mail, clicar 2 vezes nele para poder visualizar o conteúdo do e-mail. E funciona também, vamos alternar o modo aqui, olha só, divisão horizontal. Que é a mesma coisa, só que aqui eu ativei, né? Então, como eu ativei isso, ele já fica aqui para mim. Senão eu tenho que vir em configurações aqui e selecionar ele aqui embaixo. Então, aqui eu tenho a opção do painel de leitura abaixo. Então, quando eu abro o e-mail, olha só, ele já abre aqui embaixo para mim. Ó. Então, quando eu vou clicando aqui nos e-mails, ele já abre o conteúdo. Por que isso é importante? Por que isso é legal? Você consegue já ter uma visão do conteúdo do e-mail e se serve para você ou não. Ah, não, isso aqui não serve para mim. Ótimo. Então, eu já deleto ele. E diferente do outro formato, quando você não põe 100 divisões, que eu tenho que clicar 2 vezes, aí abre o e-mail, ah, não serve. Aí eu vou, deleto o e-mail, aí eu volto para minha caixa. E faço isso repetidas vezes. E isso me faz com que eu perca muito tempo. Né? Então, quando eu estou aqui indo e voltando nessas mensagens, eu perco muito tempo. Então, se eu tenho painel de visualização, seja vertical ou horizontal, ele já mostra aqui para mim, olha só. Ah, não, isso aqui já não me interessa. Então, eu já venho e já deleto isso. Eu já venho aqui, dou um delete e ele já manda embora para fora da minha caixa. Ou eu venho aqui nas 3 bolinhas e também posso mandar ele... Cadê? Não, desculpe, é aqui. Eu coloco aqui, ó, do ladinho, ele já me mostra o que não serve para mim. Cadê o e-mail que eu tô? Olha só. Então eu venho aqui, ele já exclui para mim. Então eu não preciso mais ficar olhando, ou eu deixo aqui, ó, e ele já marca como lida. Pronto, já está lida, então eu não preciso nem ver. E aqui, ah, não, isso não me serve. Eu simplesmente clico aqui, ele já manda embora, já exclui da minha caixa. Então, essa é a primeira funcionalidade que eu julgo importante para que você possa ter uma produtividade melhor. Uma segunda, né? Então, vamos voltar aqui no nosso aqui é a parte de filtros, certo? Então, vamos lá. Eu estou aqui na parte de filtros, vamos desabilitar aqui. Não, vamos deixar, pode deixar aqui. Vou seguir, vou deixar. Então agora é a hora de fazer os filtros, certo? Vamos criar os filtros. E para que serve os filtros? Por que eu preciso fazer? Imaginem uma caixa de e-mail, olha só, a minha caixa de e-mail eu tenho basicamente 600 e-mails aqui. Para que serve o filtro? Eu consigo filtrar mensagens que são semelhantes. Vamos supor que eu quero organizar a minha caixa, e aí depois a gente vai falar de marcadores. Os marcadores é um pouquinho, uma sequência dos filtros, né? Mas vamos supor que eu quero organizar a minha caixa com as mensagens, por exemplo, aqui dessa empresa Capcom. Olha só, eles me mandam uma empresa aqui que eu tenho que pagar o boleto aqui todo dia 7, ok? Então eu recebo, olha aqui, ó, tem aqui. Então eu recebo, ó, e tem um outro também do Trello que a gente pode organizar de outra forma aqui, olha só que legal. Então vamos criar um filtro. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou vir aqui, ó, e vou procurar, olha só. Primeiro aqui o e-mail, de onde vem, e vou copiar esse e-mail aqui. Aí eu vou vir aqui, ó, na minha pesquisa do Google, que é o grande diferencial da Google, a pesquisa, a forma de pesquisar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Existem outras formas de fazer isso, eu vou mostrar mais simples, tá? Então eu venho aqui e vou pegar daquele cara lá, daquele cara que me manda esse e-mail ali toda vez. Certo? E aí eu tenho outras formas de criar aqui o filtro, eu vou deixar só desse cara aqui. Então, quando esse cara, o noreply@omi.com.br, me disparar um e-mail, chegar aqui para mim, o que eu vou fazer com ele? Eu vou criar um filtro. Ó. Criar filtro. E aí eu tenho opções aqui do que eu quero que esse cara faça quando vem um e-mail desse no reply. Então eu quero fazer o seguinte, ó, quando vier para cá, eu quero ignorar a caixa de entrada, então se eu fizer isso e colocar o filtro, toda vez que esse e-mail chegar, ele nem aparece para mim na caixa de entrada. Tá? Já é uma opção que eu já tiro de lá. Se eu quero deixar já ele marcado como lido, toda vez que ele cair na minha caixa de entrada, ele já é marcado como lido e você já não precisa mais clicar para abrir. Se você quer marcar ele como importante, né, ou como estrela, você pode definir aqui também. Então, toda vez que... Lembrando que o filtro que a gente fez é de
noreply@omi.com.br. Então, esse filtro aqui que a gente fez, tá certo? Ele está perguntando o que eu quero que faça, o que eu gosto de fazer. Eu venho aqui em aplicar marcador, e aí depois a gente vai falar de marcador, mas eu já quero mostrar isso para vocês. Então eu tenho diversos marcadores, e os marcadores são como pastinhas, tá? Se você não sabe, são pastinhas, como se fosse várias pastas que você pode arquivar as coisas. A diferença dos marcadores para as pastas é que quando você tem uma pasta, por exemplo, no Outlook ou em outro e-mail, você tem que colocar o e-mail dentro dessa pasta apenas. Quando eu tenho os marcadores, eu tenho várias formas de organizar isso. Então, eu posso organizar esse e-mail como um e-mail de contador, que é o e-mail do meu contador, ou eu posso adicionar outros marcadores. Essa é a diferença da pasta. Então, quando eu tenho um marcador, e aí o marcador, quando eu falo, também funciona no Google Keep. Tá? Você consegue definir lá no Keep marcadores para colocar diversas informações. Então, você consegue... É uma outra forma de navegar, uma outra forma de pesquisar os seus conteúdos com maior agilidade. Então, você consegue dar uma maior produtividade para você. Então, eu vou vir aqui, então, aplicar o marcador do contador. Então, esse e-mail de contador, eu quero que ele vá para lá, tá certo? Ainda eu tenho outras opções aqui, de, por exemplo, encaminhar para alguém. Então, se eu tenho um e-mail aqui que eu recebo e eu quero encaminhar para alguém, eu posso simplesmente adicionar o e-mail de encaminhamento aqui, ó. E que ele vai me mandar lá para a configuração. E eu não quero mostrar isso agora. A gente vai finalizar aqui primeiro. Então, aqui, ó, encaminhar não, apertei errado. Então, eu tenho a opção excluir. Então, se vem e-mails e-mails chatos, por exemplo, que você não quer mais ver, são e-mails que você julga que não precisa mais, você simplesmente cria um filtro nele. Para quando esse remetente te mandar um e-mail, ele já vai direto para o lixo, você nem olha ele mais. Ou, por exemplo, nunca enviar para spam. Então, se essa mensagem é uma mensagem que me deixa extremamente satisfeito, eu quero ver muito essa mensagem, então eu coloco para nunca enviar para spam. Então, quando vier daquele e-mail, em específico daquele e-mail, ele não vai enviar para spam, tá? Aí, enviar modelo, e aí eu posso selecionar os modelos aqui. Eu tenho alguns modelos de e-mail, depois a gente vai falar também sobre isso hoje, né? Então eu posso selecionar um modelo para poder já responder em cima usando esse modelo, tá? E aí, sempre marcar como importante. Então, se é uma mensagem que para mim eu julgo ser importante, eu posso sempre deixar ela marcada como importante, ou nunca marcar, criar uma categoria nela. Então, aqui as categorias, elas funcionam dentro da caixa de entrada. Então, quando eu tenho a caixa de entrada, eu posso deixar a caixa simples sem nenhuma categoria, ou eu posso criar as categorias lá dentro, separando grandes áreas, né? Vamos pensar em grandes áreas, por exemplo. Principal cai de tudo, social, tudo que é rede social cai lá dentro. Atualizações, tudo que é atualização, que o Google julga atualização, ou que você define que é atualização, ele joga lá dentro. Fóruns e mensagens recorrentes de fórum vai para uma outra caixa, e as promoções para uma outra caixa não, para uma outra aba, né, na verdade. Então você pode adicionar isso no seu e-mail, e aí você consegue separar, e aqui você consegue filtrar também. Então essa mensagem é uma mensagem que eu julgo que é a atualização. Então eu posso selecionar aqui e dar uma categoria para ela, e ela já vai fazer esse filtro toda vez que essa mensagem vier, já filtra e já cai dentro da caixa, do jeito que a gente está querendo aqui. Tá certo? Então eu tenho aqui a opção de aplicar o filtro a todas as outras conversas. Vamos lá, vamos aplicar para todas as conversas aqui, ó. Então, o que é correspondente? Ele vai enxergar lá no reply de novo, o @home, que é o filtro que a gente criou, e vai direcionar para dentro do marcador que a gente escolheu aqui, ó. Vamos escolher aqui o contador. Então vamos lá, criar filtro. Então olha só o que ele faz agora, a partir de agora. Então ele cria, deixa eu só tirar aqui deixa eu tirar a opção do... Opa. Então vamos lá, eu vim para a caixa de entrada. Ó, note que agora toda vez que aparecer esse e-mail aqui, ele vai aparecer como contador aqui, tá vendo? Olha só. Ele aparece aqui em cima, ó, contador. E eu posso já criar uma pesquisa clicando aqui, ó. Se eu clicar aqui, vai me mostrar todos os e-mails que tem relação com o contador. Tudo aqui, olha só, os 2 e-mails que a gente fez aqui, o terceiro eu mandei para a lixeira, depois eu recupero ele aqui, que eu cliquei sem querer. Mas aqui, o que ele fez? Ele já mandou para mim, e agora, toda vez que esse e-mail cair para mim de novo, ele já vai mostrar, eu vou aqui na minha caixa de entrada de novo.
Então, ele já vai mostrar para mim aqui na caixa de entrada e vai colocar a tag contador aqui, já vai colocar a etiqueta contador aqui. Tá certo? Ele já vai criar essa estrutura. Se eu quisesse que não ficasse aqui na caixa de entrada, lembra lá na primeira opção? É só selecionar que eu não quero que apareça aqui, ela já vai direto para a caixa contador. E aí as caixas você vê aqui do lado, ó. Clientes, conteúdo, olha aqui, ó. Aqui eu tenho as caixas, essas aqui são as mais prioritárias que eu deixo, e aqui em mais eu tenho todas as outras. Então você vê que contador está aqui, ó. Então basta eu clicar em contador, eu faço o mesmo filtro que eu fiz aquela hora. Então me mostra aqui o que tem de contador. Tudo que está em contador, essa daqui, por exemplo, é uma mensagem que não está na minha caixa de entrada, mas está aqui como contador, tá certo? Está aqui no meu filtro dentro do meu e-mail, ok? Então vamos criar um novo filtro agora. Vamos pegar esse do Trello aqui, ó. Trello é uma ferramenta de produtividade que eu uso, que ele dispara para mim vários e-mails aí. Então vamos pegar aqui também, ó. E aí vamos pegar, em vez de pegar o e-mail, vamos pegar o nome. Ó, Trello, peguei o nome. E aí eu vou vir aqui, então, vamos pegar aqui que que é o assunto aqui? O assunto é o cartão. Não, para. Então vou pegar de Trello. E vamos criar um filtro. Ver se ele vai deixar. Então vamos lá, vamos criar de novo. Ó. Aplicar o marcador e vamos ignorar a caixa de entrada dessa vez. Vamos lá, o marcador. Aqui a gente não deve ter nenhum marcador chamado Trello, certo? Então eu vou vir aqui em novo marcador e vou colocar Trello. E aí se eu quiser organizar dentro de algum outro marcador, eu posso vir aqui e colocar ele como um submarcador, mas eu quero deixar ele aqui mesmo. Então ele vai criar esse marcador para mim e vai filtrar, olha só, aplicar o filtro às outras 60 conversas. Então olha só o que ele vai fazer. Ó, ele criou o filtro. E aí eu vou na minha caixa de entrada. Perceba que eles ainda estão aqui, agora já não estão mais. Olha só. O que o filtro fez? Eu pedi para ele excluir da caixa de entrada. Então, toda vez que uma mensagem desse cara aqui, Trello, ou desse e-mail, vier para mim, ele vai diretamente para uma caixa que eu defini aqui, ó, chamada Trello. Então, todos os e-mails ficaram organizados aqui para mim. Olha só. Tudo que veio desse Trello foi migrado para dentro dessa etiqueta, né, desse marcador chamado Trello. Então, para criar filtros, é muito simples. Você define as pessoas, por exemplo, YouTube Creators. Olha só, eu recebo aqui do YouTube dos vídeos que eu tenho no YouTube. Aliás, se você ainda não segue meu canal no YouTube é Diogo Velli Digital Descomplicado. Você pode acessar lá também e se inscrever, que lá eu posto muito conteúdo também da Google, do Google Meet, de outras ferramentas aí para descomplicar aí o digital para as pessoas, tá? Então, vamos criar mais um filtro aqui. Olha só, vou pegar aqui então desse cara aqui do YouTube Creators. Só que o que eu quero? Eu quero que ele fique, olha só, eu tenho aqui três abas, ó, social, promoções, tá vendo? E principal. Então eu quero que ele fique na aba social. Então vamos lá. Vou vir aqui, vou criar aqui de YouTube Creators. Então toda vez que vier desse cara aqui, o que eu vou fazer? Criar filtro. Então eu vou criar um filtro, ele vai ignorar a caixa de entrada. Não, ele não vai ignorar, ele vai vir aqui, ó, categorizar como social. E aí posso aplicar o filtro. Então olha só, eu categorizei ele como social e fiz um filtro aqui, vou fazer um filtro agora aqui, ó. Ele vai sair da minha caixa de entrada, do meu principal, olha aqui, ó. Ó, criou. Então vou vir para social e olha só onde está YouTube Creators, olha aqui. Tem esse e tem esse aqui, ó. Então, os dois e-mails eles vieram para cá, tá certo? Então, aqui eu tenho, por exemplo, mensagens que vêm do YouTube para mim, do canal do YouTube, olha só, as pessoas escrevendo para mim lá e eu respondendo elas. Então, eu tenho aqui, tenho do Instagram, então, tudo que é social, de rede social, ele joga para dentro dessa aba aqui. Ok? Então, uma vez que a gente consegue criar filtros, vale a pena a gente criar os marcadores. Né? E aí eu vou ensinar para você chegar agora até aquele lugar ali que eu estava aqui. Você tem também duas formas de fazer. Vir até aqui em mais. E aqui no finalzinho tem gerenciar marcadores. Tá? Ou em configurações aqui na rodinha dentada. Tá certo? E ver todas as configurações. Ele vai mandar você para a área de configuração do Gmail.
tá? Então, na área de configuração do Gmail, eu vou passar rapidamente pelas abas aqui, até para ajudar vocês a entender um pouco. A aba geral, ela funciona basicamente com as informações aí as informações bem gerais, por exemplo, de tamanho de quantos e-mails você quer que apareça por página, ó, a opção de cancelar envio, que é a opção que a gente vai falar daqui a pouquinho, comportamento de resposta, ações, opção de arquivar e de enviar, tamanho de fonte, se exibe ou não imagens, tá certo? Aqui tem várias opções, e aí essas opções eu tenho algumas coisas já no YouTube, e depois eu posso fazer materiais mais focados para isso, mas o tempo para nós hoje é curto, então a ideia é que a gente consiga avançar naquelas funcionalidades que eu julgo ser mais produtivas na hora de trabalhar com o Gmail, tá? Então, vamos lá, eu vou em gerenciar marcadores, ele vai mostrar aqui para mim, olha só, todos os marcadores que eu tenho criados, né? Então, o que aparece aqui para mim? Primeiro, se eu quero que eu mostre isso na minha tela, que nem aqui do ladinho, ó, no meu lado principal aqui, ó, adiados, importantes, enviados, tá vendo isso aqui? Aqui eu vejo se eu quero que mostre ou não. Então, ó, adiados, quero que mostre? Mostra ou oculta. Se eu ocultar aqui, ele já não mostra aqui para mim, ó, adiados. Tá certo? Ó, importante, não quero que mostre. Olha aqui, já não tem mais, ó, importante. Ah, não, quero que mostre sim importante. Volto aqui, aí ele já importante. Então aqui você define quais informações você quer que apareça do seu lado esquerdo do e-mail. E lá, essa parte do lado esquerdo é onde você cria a estrutura que você precisa para que dê produtividade na hora do seu trabalho, tá bom? Então aqui eu tenho várias opções, olha só, a categoria se eu quero que mostre ou não. E depois as que eu criei, né? As que eu criei aqui, os marcadores que eu criei de eventos, de afiliado, de sistema, de banco, de contador. Então, o contador está como oculto. E aqui, então, ele me mostra aqui embaixo. Opa, peraí que eu cliquei. Ele me mostra aqui, ó, contador. Cadê? Contador, contador. Aqui no mais. E aí tem aqui, ó, contador. Tá vendo? Então, ele está oculto aqui. Então, eu tenho que clicar no mais aqui embaixo para mostrar todos esses recursos para mim, esses marcadores, porque eu coloquei que eu não para mim não tem sentido que eles apareçam aqui do lado nesse primeiro momento. Então, eu tenho que clicar para poder ver, tá? E aqui eu posso criar, eu posso excluir, né? Eu tenho vários aqui, cada um tem conversas dentro, tá vendo? Então, se eu venho aqui e mando remover, eu posso remover esse cara e os e-mails eles continuam dentro do meu Gmail, eles não são deletados, eles continuam aqui. Então eu posso vir aqui, por exemplo, em bancos. Cheguei aqui, olha só, tem aqui um e-mail que eu não li, cliquei, fiz a leitura, ok, aqui também, beleza, ok. Aí se eu volto aqui em bancos, pode ver que já não aparece mais nada, tá zerado, então tá tudo certo. Já tenho todos os e-mails lidos. Uma coisa que é interessante aqui também é que você consegue colocar uma cor para ele. Então se você quer que fique laranjinha, você troca, olha só. Os clientes eles têm que ser azuis. O afiliado aqui, eu não quero mais que mostre. Então eu venho aqui e mando ocultar. Olha só, ele já sumiu. Então aqui a opção de educação eu quero que fique roxa. E você define a cor que você quer para o material, para o marcador, para você se organizar melhor, tá bom? Então, para criar marcador, basta vir aqui, desce um pouquinho mais, seleciona aqui no final, gerenciar marcadores. Obviamente, vocês vão ter muito poucos marcadores agora. Você pode simplesmente clicar que deve aparecer aqui, ó. Você já pode criar um novo direto por aqui ou gerenciar aqui, criar, excluir, fazer todo o trabalho que você quiser de marcadores, tá certo? Então vamos lá. Depois a gente tem a opção de cancelar envio. Então, o que é cancelar envio, né? Vamos ver aqui o que é cancelar envio. Deixa eu só abrir o nosso chat aqui, porque eu não estou vendo se vocês estão me mandando alguma coisa. Pronto. Então, eu tenho aqui nas configurações, ver todas as configurações, certo? Quando eu venho para cá, eu tenho essa opção, cancelar envio. Essa opção também era como a dos marcadores, ela era uma opção beta da Google que foi incorporada por conta da usabilidade dela. Então, a Google entendeu que isso era muito usual
e incorporou dentro do e-mail, do Gmail, tá? Então, tanto para a empresa quanto para o Gmail normal funciona essa opção de cancelar envio. Eu, particularmente, uso muito, porque às vezes a gente está escrevendo um e-mail, bate no enviar e não percebe, e manda embora o e-mail, às vezes manda errado, faltando alguma coisa, e fala, putz, esqueci de anexar um arquivo, esqueci de mandar tal coisa. Então, eu costumo deixar aqui, ó, período de cancelamento de envio com 5 segundos. Então, quando eu disparo o e-mail, eu vou lá em disparar o e-mail, então eu venho aqui, ó, vamos criar um e-mail novo, na caixa de entrada, escrever. Então tem aqui, vamos lá, vamos mandar aqui para o meu e-mail do Gmail, mandar um teste. Teste. Então esse e-mail, ok, eu tenho aqui a opção de disparar ele, enviar, mandei. Aqui embaixo aparece para mim, ó, mensagem enviada. Então se eu clicar aqui em desfazer, essa é a opção que o Google dá de cancelar o e-mail, de cancelar o envio. Pode ver que volta aqui com o mesmo nome, com o mesmo conteúdo de dentro do e-mail. E aí, ó, envio desfeito. Esse e-mail nunca chegou ao destinatário, para quem eu mandei. Então, ele volta para mim, ele volta para o meu rascunho, e aí eu termino teste 1, 2, 3, e aí eu disparo esse e-mail, e aí eu deixo mensagem enviada, olha só. Eu vou deixar um tempinho para que você veja. Olha, o desfazer sumiu. Significa o quê? Agora essa mensagem entrou para ser disparada para o e-mail que eu disparei. Então, se eu vier aqui nos enviados, ela veio para cá. Ó. Olha lá, o teste que eu mandei. Se eu não tivesse dado desfazer, aliás, se eu tivesse dado desfazer, ela nem apareceria aqui para mim. Ela voltaria para o rascunho. Ela viria aqui para o rascunho. Então, ela não está aqui, ó, olha só. Ok? Uma outra coisa legal, quando você está escrevendo um e-mail aqui, é a opção de programar envio. Né? Não está no nosso script, mas vale a pena falar também, ajuda muito na produtividade. Então, por exemplo, eu trabalho os períodos da tarde na fundação, como vocês viram ontem na agenda, né? Na minha agenda. Então, os trabalhos que eu faço geralmente são no período da tarde lá. E aí as pessoas já entendem e sabem que eu disparo coisas e recebo coisas de lá por e-mail ou por WhatsApp, tanto faz, mas aqui por e-mail eu recebo e mando nesse horário, no período da tarde. Então, o que eu posso fazer aqui? Se eu quero criar alguns e-mails e ganhar tempo na hora de fazer o disparo, eu vou aqui, crio o meu e-mail, né? Vamos colocar aqui assunto e-mail 1. Então eu coloco aqui, vamos supor que eu quero mandar um e-mail para o meu diretor amanhã cedo perguntando se ele vai querer que gere um coffee break ou não. Né? Então eu venho aqui, eu crio o meu e-mail e no final eu venho aqui em programar envio. Vamos pôr aqui no destinatário, senão ele não deixa. Programar envio. Então aqui, ó, ele já me dá pré-determinado 3 opções, que é amanhã de manhã, às 8 da manhã, que ele julga o horário comercial, né? Então ele entende que amanhã de manhã, se você quer mandar às 8, ele já dispara. Amanhã à tarde, à 1, certo? Ou segunda-feira de manhã, às 8. Se você quer fazer isso para a semana que vem, se você quer organizar isso para mais para frente, você pode simplesmente só selecionar ele já, ó, agenda, olha só. Já programou esse envio e ele faz a programação e fica na sua caixa de enviar, para enviar lá até dar o horário. Quando der o horário, ele dispara esse e-mail automaticamente, sem você precisar fazer nada, tá? Ele já vai fazer todos os envios diretamente por lá. Aqui ainda tem, na hora de programar o envio, você pode escolher uma data e hora, né? Então, se eu quero, eu não quero nenhuma daquelas pré-determinadas, eu quero escolher uma data e hora, eu posso vir aqui e eu venho, olha, dia 9, hoje, vamos entregar aqui às 21. Então, às 21. E aí eu dou um programar aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Programou para amanhã às 21, ele vai disparar esse e-mail para mim, para essa conta, esse e-mail desse assunto e desse conteúdo, tá certo? E se eu fizer isso, ela vai, ó, ela volta para ser rascunho, porque eu desfiz o meu envio, ela volta a ser rascunho para mim aqui, ok? Então, respostas, vamos ver respostas pré-definidas agora. Então, ainda na criação do e-mail, quando eu vou criar um e-mail, eu tenho lá uma opção aqui embaixo, ó, nessas 3 bolinhas de mais ações de criar modelos. São respostas pré-definidas, são modelos. Tá? E eu posso, por exemplo, salvar como rascunhos modelos aqui que eu tenho.
Ó, eu posso definir um marcador para esse e-mail, para esse modelo. E eu posso também solicitar confirmação de leitura desse e-mail que eu estou mandando. Tá certo? E ainda tem opções aqui de imprimir, de verificar a ortografia desse e-mail aqui, né? Para poder disparar. Então, vamos supor, vamos lá, vamos pegar um e-mail aqui que eu vou responder. Então, eu recebi aqui, olha só, o mercado precisa de gestores inovadores, recebi aqui do pessoal da FIA Online, né? Então, eu quero eu quero conhecer, ok. Então, eu vou dar um responder aqui, ó. Então, vamos criar aqui, deixa eu fechar. Então, olá, me interessei. Opa, ixi. Interessei. Então, o que acontece? Faltou um E aqui. Interessei. Então, aqui, pode me enviar. Então, vamos supor que eu quero... essa é uma resposta que eu falo muito para as pessoas. Ou, por exemplo, eu coloco aqui... resposta recebida. Em breve entraremos em contato, que é uma coisa mais natural da gente ver nos dias de hoje. Então, se eu quero criar uma resposta dessa aqui pré-determinada, eu venho aqui, ó, eu terminei de escrever meu e-mail, eu venho nas 3 bolinhas e venho aqui, ó, modelos. E aí, em modelos, eu tenho lá salvar rascunho como modelo. Esse rascunho que eu estou escrevendo, eu posso transformar ele em um novo modelo. Quando eu clicar aqui, colocar para você resposta enviada. Salvei. Então, toda vez que eu fizer, ó, vou aqui inscrever novamente um novo e-mail. Eu saí daquele e-mail que eu estava, entrei no novo e-mail. Se eu vier aqui em modelos e selecionar resposta enviada, ele já vai puxar para mim o meu assunto e o meu texto que eu criei lá atrás. Olha só. Então, vamos lá, vamos pegar um outro aqui que tem mais conteúdo. Ó. Também está pré-definido. Ó. Modelos. Você nas redes sociais. Olha só. Então, o que ele puxa aqui? Essas imagens ele não leu, mas olha só, o texto ele puxou. Tá vendo? Esse é um e-mail de divulgação com informações. Foi criado no Google Documentos. E aí eu puxo aqui as imagens, puxo aqui as informações para aparecer nesse momento quando eu quiser escrever. Vamos pegar aquele outro lá. Olha só. Curso EAD. Olha aqui. Prezados fulano. Então aqui eu só troco o nome. E aí eu tenho, olha só, as informações todas prontas aqui para disparar para as pessoas, usando aqui as minhas respostas pré-determinadas, ok? Minhas respostas definidas, meus modelos. Ok? Então, da parte de Gmail, da parte de Google, a gente encerra nessa parte e vamos falar um pouquinho agora sobre o Google Meet, que é a ferramenta. Tudo bem, gente? Tem alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui, até para a gente poder... Escrevam aí se tiver alguma dúvida, a gente monta, que já mostra aqui, tá bom? Se tiver tudo bem. Se for uma coisa nova também, coloca aí que foi novo, que aprendeu, que foi diferente, para eu saber também se a gente está acertando aí na entrega desse conteúdo para vocês, tá bom? Coloquem aí. Ah, tranquilo. Beleza, beleza. Então, vamos em frente aqui. Vamos falar agora um pouquinho do Google Meet. O Google Meet é a ferramenta de videoconferência da Google, tá certo? E é a ferramenta que a Google tem para poder fazer reuniões virtuais, para a gente poder fazer aulas virtuais, e também para fazer reuniões. Né? Então, você tem basicamente formas aí de fazer reuniões virtuais e eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui também como o Google Meet funciona. Compartilhei novamente a minha tela com vocês e vocês vão ver que a gente tem aqui, para entrar no Google Meet, eu tenho 3 formas de fazer. Tá? A primeira forma, aproveitando que a gente já está no e-mail aberto, eu tenho aqui do meu lado também esquerdo a opção aqui de nova reunião ou de minhas reuniões. Isso daqui é uma funcionalidade nova, tá? Isso daqui entrou no mês passado, é muito novo. O Meet não tinha essa funcionalidade aqui. Então, todo o e-mail do Gmail agora que entrar, você vai ter aí do ladinho Meet, nova reunião ou minha reunião, tá? E aí, minhas reuniões, ele já mostra, ele puxa lá da agenda. Lembra aquela história da agenda? Ele puxa
lá da agenda. Aqui ainda, deixa eu ver se ele... Não, ele não está mostrando, tá bom. Tudo bem. Então, se eu vier aqui, essa é a forma mais simples de você criar uma videoconferência com o Meet sem precisar fazer nada de espetacular. É só vir aqui em nova reunião e ele vai criar para você uma janelinha, vai falar aqui para mim, deixa eu ver se, não sei se vocês estão vendo essa janelinha, eu vou falar para vocês. Aparece uma janelinha escrito, compartilhe sua reunião. E aí tem a opção de eu copiar o link aqui. Então, copiei o link. E aí deu um participar agora. Olha só, essa aqui é uma tela principal, né? Que toda vez que você entra no Google Meet, não sei se vocês já fizeram um Google Meet, mas toda vez que vocês... Deu uma travada, né? Que eu estou usando aqui a vídeo do vídeo, então deu uma travada aqui, eu percebi. Então aqui, essa é a tela principal do Meet. Então quando você acessa a reunião, você tem essa carinha, e aí eu dou um participar. E aí ele abre para mim a tela com a visualização de participação. Aqui eu tenho alguns controles dentro dessa tela, que são importantes aqui. O controle detalhe da reunião. E aí aqui a gente tem... Ontem a gente fez aquela opção na agenda lá de criar o usuário e criar lá o anexo. Né? Então o anexo aparece aqui, ó, quando a gente coloca lá. Então dentro da minha agenda, quando eu crio lá com o anexo já aparece aqui para mim. Tá certo? Depois eu abro aquele lá para vocês verem como está aqui o anexo. Então, no Meet eu tenho a opção do menu inferior. O menu inferior ele serve para você liberar microfone ou desativar, encerrar a chamada ou desativar a câmera. Então, você desativa a câmera ou ativa ela para poder liberar a banda, ou se não quiser aparecer com câmera, você pode selecionar. Tem ainda a opção de apresentação aqui. E aqui uma das coisas que é bem interessante do Google é que você tem 3 opções de apresentação. Você pode apresentar a tela inteira do seu computador, tá? Então você pega tudo, inclusive área de trabalho e programas que você tem aberto. Você tem a opção de compartilhar uma janela, e aí a opção de compartilhar uma janela, você tem como compartilhar, por exemplo, só o meu PowerPoint, ou só o meu documento do Word, ou só o meu navegador. Você pode separar qual janela você quer que o seu usuário do outro lado veja na hora que você está compartilhando. E também, a mais importante, eu acho, eu entendo que a mais importante, eu gosto mais de usar, quando eu estou usando o Meet, é a guia do Chrome. Quando eu compartilho a guia do Chrome, eu consigo disparar, por exemplo, para as pessoas o áudio e consigo também continuar trocando telas aqui, sendo que as pessoas estão vendo só a tela do meu Google Meet, que eu compartilhei com elas. Então, eu gosto muito para vídeo, animação e também para compartilhamento de tela, eu uso muito a guia do Chrome, tá? Aqui ainda eu tenho uma opção de configuração. Aqui eu posso gravar as reuniões, igual a gente fez aqui no Zoom, a gente consegue também no Meet gravar as reuniões, elas vão direto para o seu Google Drive, lá do seu Google Drive você pode compartilhar com as pessoas. Eu faço muito isso dando aula. Então, eu estou dando a minha aula hoje aqui, o vídeo fica arquivado lá no meu Google Drive, eu pego esse vídeo, coloco dentro do ambiente virtual para os alunos poderem acessar a aula de novo, ver novamente a aula e por aí vai. Tá certo? Então, é muito legal também poder gravar para que tenha um outro olhar, né? Uma outra vez, se você quiser. Inclusive, os replays da nossa semana aqui, eu vou deixar disponível para vocês também poderem assistir, quem quiser assistir de novo e conhecer um pouco mais, tá bom? Eu tenho a opção de alterar layout aqui, então, quando eu altero o layout para mosaico, eu vejo todo mundo do lado do outro, o destaque eu vejo só uma pessoa, e a barra lateral me mostra quem está conversando mais, ele mostra aqui automaticamente, tá certo? Aqui eu tenho ainda a opção de ativar tela cheia ou ativar uma legendinha, né? Basicamente, as melhores opções são essas de cima. Aqui em cima eu instalei alguns recursos que a gente chama extensões no Meet, né? E aí, se você não sabe o que é extensão são pequenos trechinhos de código que são instalados dentro do navegador do Google Chrome, e aí quando você acessa o Meet, ele faz carregar essas aplicações. E quando carrega essas aplicações, vocês conseguem ter recursos, por exemplo, como o do joinha aqui, ó, de levantar a mão, né? Essas ferramentas aqui de controle de poder fazer isso daqui. Não é nativo, não é natural do Google Meet, né? Não é normal disso acontecer, mas você consegue instalar os aplicativos aí, umas extensões,
E aí, gravando isso, né, tendo isso aqui instalado no seu dispositivo, no seu navegador, você consegue usar como eu uso aqui, por exemplo. Então, eu estou numa reunião, eu posso... eu quero levantar a mão para falar. Então, eu clico aqui e aparece para todo mundo que eu estou levantando a mão para falar. Tá certo? Fica aqui ativo. Ou se eu dou um joinha, tá tudo bem? Tudo bem. Né? Até mais, até mais. Tá? Então eu não preciso vir aqui no chat para poder ficar escrevendo. Eu posso simplesmente clicar aqui e já, quero falar. Então já fica aparecendo aqui a mão. Então a pessoa que está organizando aqui a conversa vai falar, não, beleza, o Diogo quer falar, pode falar, Diogo. Então já fica aqui pré-definido. Aqui eu tenho a opção do mosaico também, e aí esse mosaico é um mosaico também, é uma extensão instalada aqui no Google, né, no meu navegador, e essa extensão faz com que o meu navegador ele crie uma estrutura tipo a do Zoom, com várias caixinhas bem pequenininhas, o que não é possível no Meet normal. O Meet normal divide em até 16 pessoas, 4x4, aí o grid. Agora esse daqui consegue até 32 ou 64 pessoas dentro do grid, fica bem pequenininho a galera aqui para poder ver. Então, é uma outra extensão. Depois eu passo os nomes dessas extensões para vocês, fiquem tranquilos. Tem uma opção também de lista de presença dentro do Google Meet, então eu posso criar esse attendance. Quando eu venho aqui e peço para gerar a lista, ele pega todo mundo que está online e me mostra o nome da galera. Então eu consigo saber quem participou do meu Meet aqui, quem que estava no meu Meet, enquanto eu estive falando, tá certo? Depois eu consigo baixar, né, consigo copiar aqui e usar isso daqui de várias formas. Posso dar falta para o cara, se for em aula, ou em reunião posso saber quem participou, posso criar uma promemória depois sabendo quem participou, tá certo? Aqui também é uma outra extensão que eu defini, criando aqui um prazo limite, né? Então eu gosto de colocar limites de tempo para cada reunião que eu faço. Então aqui fica o prazo, e assim que o prazo for atingido, olha só, vamos por aqui 6 minutos. Olha só, ficou vermelhinho. E aí já falando, essa chamada está demorando muito. Quer dizer, eu defini 6 minutos, defini 10 minutos aqui para dentro do meu Google Meet e ele está passando desses minutos. Então eu preciso ou finalizar essa chamada ou eu preciso vir aqui e aumentar o meu tempo, né? Mas a ideia, ou desligar. Mas a ideia é que você consiga ter o limitador, né? E aí o limitador é justamente para que você possa dar um tempo para as suas reuniões, né? Fazer aquele trabalho que eu mostrei na agenda ontem, por exemplo, de colocar blocos de trabalho. Eu vou trabalhar das 10 às 11. Então, em 1 hora eu tenho que terminar esse assunto. Se esse assunto não terminar, eu preciso encerrar minha reunião. Então, fica disponível ali o prazo limite. Deu 60 minutos. Ele já avisa, estourou. E aí você já, gente, vou encerrar, a gente faz uma outra reunião. Então, você cria uma rotina para poder ter uma funcionalidade aí nessa aplicação do Google, tá? Aqui você consegue ver e adicionar pessoas, né? E consegue ver os textos aí de chat que todo mundo conversou com você aqui. Então, quando você grava, ele grava tanto o texto do chat, quanto o vídeo da chamada, né? E aí você consegue acessar via Google Drive. Tá ok? Então, olha só, quando eu saio, ele me mostra o tempo que eu fiquei na reunião. Legal, né? Então, a segunda forma de entrar no Google Meet é a forma usando o Google Agenda, igual eu falei ontem. O Agenda ele é fantástico porque você consegue ter praticamente todos os recursos da Google embutidos aqui dentro. E aí eu venho aqui, vamos entrar aqui de novo no cadê o nosso treinamento? Aqui, Esse aqui é o que tem a minha apresentação, certo? Então, entrar com o Google Meet, olha só. Então, eu vim aqui, voltando. Vim na minha agenda, defini aquela de ontem, como a gente falou ontem, defini aquele material de ontem aqui, e vir aqui, vamos deixar a câmera ligada, e participar agora. Então, entrei na minha reunião, olha só aqui o que eu tenho. Olha que legal. Anexos. Aqui. Então, a apresentação, se eu clicar, ela abre a apresentação aqui para mim, que é a apresentação que a gente viu agora há pouco, aí que eu estava mostrando para vocês. Então, você pode deixar o material disponível ali, da reunião, material disponível da sua aula, tanto faz, mas o material que você vai usar para essa reunião, você pode já deixar aí, e aí, por exemplo, aqui eu posso deixar um script de pró-memória para poder falar o que foi decidido na reunião, ou um script de pró-memória para que alguém possa fazer durante a reunião, né? Ou uma apresentação que eu quero mostrar para as pessoas, eu posso deixar aqui.
ou um arquivo PDF para eles baixarem, tanto faz o arquivo que você quiser, até um vídeo você pode pôr aí, que ele fica como anexo, e aí você pode pôr vários anexos aqui, e poder fazer sua reunião. Olha, gente, agora abre aí o item 1 ou o item 2, clica aí, vocês vão ver o que eu estou falando aqui, certo? Então é uma forma também de você deixar o material todo disponível. Aqui também é legal, que mostra para você o nome da reunião, o dia da semana que foi definido, olha só. Então, se você... eu não lembro quando que é essas reuniões. Então, você vem aqui que ela é, dia 1 é terça, é esse horário. Então, você consegue ver também o horário que essa reunião está rolando. Certo? Vou fechar aqui também. E aí você tem, né? Então, a gente viu duas formas. E aí a gente tem a terceira forma, que é usando realmente a ferramenta do Google Meet. Que eu posso vir aqui nas ferramentas da Google, clicar em Meet. E olha só, apareceu aqui para mim da agenda, ele buscou lá na minha agenda a semana Google 2, que é a que a gente está fazendo hoje, certo? E aqui eu tenho a opção de iniciar uma reunião nova, olha só. Eu inicio uma reunião nova aqui, dando nome para ela, reunião 1, eu usei o caractere especial. Aqui ele tem o limitador do caractere especial. Então, eu vou colocar aqui 1, pronto. Ele vai criar para mim já um novo ambiente de novo do Meet, olha só. E aí eu participo dessa reunião, ele já mostra aqui para mim, olha, copia esse link aqui, manda para as pessoas que você quer, para que você possa fazer com que elas entrem no seu Google Meet. E ela fica aqui também, como descrição, né? Olha só, o e as informações de como participar. E aqui eu posso copiar as informações e mandar para alguém. Basta eu mandar aqui, eu vi aqui no chat, o pessoal não está sabendo como entrar, vem aqui, colo, fica os links aqui já para ele. Ou mando por WhatsApp, ou mando por e-mail, tanto faz. Né? Então, fechando aqui. Então, você tem essas três formas de acessar essa ferramenta, ou também pelo link, né? Se eu vier aqui em meet.google.com, ele vai para aquela página também. Olha só, ele carrega a página do Meet também. Você pode criar uma nova reunião, ou pode acessar essa que está rolando agora, que é a semana 2 aqui, ó. Cliquei. Participar. De novo, olha lá o anexo, tá vendo? Então, e aqui eu tô sem a minha câmera, ele só mostra o meu áudio pingando aqui, ó, tá vendo? Ele balança aqui esse negocinho por causa do meu áudio que eu tô falando. Ou aqui em cima no cantinho, mostra o áudio também que tá funcionando, ok? Certo? Então, pra gente finalizar, eu vou aqui de novo, vamos entrar no Jamboard para falar do Jamboard, que agora já são 5 para as 8. Hoje a gente vai atrasar um pouquinho, mas vai ser importante para a gente poder ver até o final. Então, vamos lá, vou acessar minha reunião de novo. Vamos lá no Meet novamente. Vou acessar aqui a minha reunião. Fiz o acesso, participar. Entrei aqui, ó, vou habilitar minha câmera. E agora eu quero compartilhar. Vamos abrir aqui o Jamboard também. O Jamboard também é uma ferramenta da Google, que é a ferramenta de quadro branco. Ó, vou abrir aqui um que eu já tenho. Vamos abrir um aqui, vamos ver se ele está vazio. Beleza, está vazio. Percebam que ele é um quadro branco, né? Então, assim, você consegue escrever, você consegue colocar imagem, você consegue colocar post-its, né? Olha só, da cor que você quer. Você consegue colocar as notinhas aqui e aí criar fluxos, criar coisas que são... que você quer mostrar numa reunião, quer mostrar numa aula. Só que para poder compartilhar isso é simples. Você vem aqui na sua reunião do Meet e, de novo, guia do Chrome. E ele vai me mostrar aqui, ó, quais são as guias, Jamboard. Então, cliquei na guia Jamboard, ele já vai compartilhar a tela. Então, olha só, eu estou compartilhando essa minha tela do Jamboard aqui no meu Google. Quer ver? Vamos mudar aqui a visualização para você ver. Ó. Olha aqui, ó. Essa aqui é a tela. Espera aí, deixa eu mudar aqui. Alterar layout. E vamos clicar aqui. Vamos ver destaque se vai. Ocultar. Aí não está me deixando, deve ter algum enrosco aí por conta do compartilhamento já do Zoom. Ele não deve estar deixando. Basicamente, o que a gente vai ver, né? A gente vai ver essa tela aqui, ó. Eu vou ver essa tela e vai mostrar aqui em cima. Compartilhar essa guia com o Meet. Então, está compartilhando aqui com as pessoas que estão participando dessa reunião aqui.
Tá aqui até mostrando, ó, sua apresentação. É que ele não está deixando eu mostrar aqui, não sei por quê. Mas aí aqui ele está mostrando isso aqui. Então, conforme eu vou dando a minha aula aqui, vou falando na minha reunião, né? Fala, pessoal, a gente vai entrar aqui, depois a gente vai para esse fluxo aqui. E aí eu venho, eu consigo ter a opção aqui de caneta. Ah, a gente vem para cá, depois a gente volta para cá. Então eu consigo montar, eu consigo apagar. Ah, não, errei aqui. Apago. Tá vendo? Tem aqui a opção de pôr o post-it de novo. Ou pôr até uma imagem. Se eu quero pôr uma imagem aqui, eu posso escolher do meu Drive ou fazer o upload, né? Subir uma imagem para cá. Vou pegar aqui do Drive qualquer imagem que tem. Vamos ver recentes, o que ele aparece. Olha aqui, tem um slide aqui então que eu quero colocar. Cliquei 2 vezes e ele vai carregar o slide aqui dentro do Jamboard. Tá vendo? Olha só que legal. Então eu consigo criar várias estruturas aí e ao final... Ah, não, eu quero limpar tudo. Eu venho aqui limpar frame, ele limpa tudo. Olha só, tira tudo. E também uma coisa que é legal, eu tenho aqui uma opção de laser. Então, se eu tenho aqui já um fluxo definido, eu posso, ó, primeiro você vem aqui, depois vem para cá, e aí vem para cá, e aí vem para cá, e aí vem para cá, e vou criando aqui a minha reunião, vou falando a respeito do assunto, tá certo? E ao final eu tenho aqui como por texto também, texto, tá certo? Então ele é bem multimídia, funciona super bem, você consegue compartilhar. Isso também funciona no Zoom, por exemplo, como a gente está fazendo aqui. Se de repente você quer fazer numa ferramenta diferente, é só compartilhar essa janela aqui do Jamboard e você tem um quadro branco aí, prontinho para ser usado em qualquer tipo de reunião que você for fazer, tá certo? Então você pode criar esses quadros previamente, você pode criar previamente esses quadros, e aí, criando previamente, você consegue só apresentar na hora ali, faz a apresentação e coloca para as pessoas lá, tá certo? Então, gente, vamos finalizando a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham perguntas, tenham alguma dúvida. Se quiser, pode perguntar, eu vou deixar uns minutinhos aí para a gente poder perguntar. E a ideia é que amanhã a gente comece a trabalhar um pouquinho com o Google Drive, explicar algumas formas aí de usar com agilidade o Google Drive e as ferramentas que o Google Drive permite. Tá certo? Simone, Adriana, vocês têm alguma dúvida? Querem tirar alguma dúvida? Lembrando que eu vou encaminhar para vocês, né, o link do acesso para o meu curso lá do Google Keep. E também fiquem à vontade. Vocês têm meu e-mail, eu estou disparando e-mail para vocês. E aí, a Simone falou que é didático e claro nas explicações. Lá, legal, obrigado. E o link do Telegram, você quer o link do Telegram? Eu vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Eu vou copiar, acho que é mais fácil, né? Deixa eu copiar aqui. Que aí lá eu vou postando também coisas, eu posto muito no YouTube, mas eu gosto também de postar no Telegram, para a gente poder ter um registro. Pode acessar aqui, ó. Simone e Adriana podem entrar lá que eu vou postando coisas por lá também, tá bom? Então, obrigado, Simone, pelo didático, valeu. E amanhã, então, a gente fala um pouquinho sobre o Google Drive e sobre quais as coisas que ele pode ajudar aí a gente fazer, tá bom? Obrigado por hoje. Amanhã, então, eu vou encaminhar para vocês lá o link, tudo certinho. E amanhã a gente volta, então, a falar, tá bem? Obrigado mais uma vez e a gente se fala amanhã. Tchau, tchau. Até mais.